Você tem intolerância à lactose? Você descobriu recentemente, ou já tem algum tempo, que você está intolerante à lactose? Então essa é uma questão importante, porque a intolerância à lactose tem sido cada vez mais comum no dia a dia na nossa sociedade, a gente vê cada vez mais as pessoas com a intolerância à lactose. E eu sempre trago aqui uma reflexão sobre a gente entender qual é a mensagem da doença. Toda doença, todo sintoma tem uma mensagem, porque o que o organismo faz? As nossas células, elas funcionam super bem quando elas têm as memórias neutras, ou memórias com emoções boas associadas a elas. Mas quando a gente tem emoções que são entendidas como ruins ou desconfortáveis associadas às memórias, isso causa reação de proteção na célula e adaptação. E essa somatória de adaptações, ao longo do tempo, vai gerar um gasto energético grande e vai manifestar, vai aparecer como sintomas, doenças ou outras questões da vida. Mas sintomas e doenças são muito comuns de aparecer por essas adaptações. Na medicina chinesa, quando a gente olha para um sintoma, para uma doença, a gente sempre tenta entender qual é a causa que está por trás. E quando a gente olha para isso, a gente entende que existe uma história, que existe algo que está querendo ser contado, algo que está dizendo, olhe para cá, tem alguma coisa que está errada, ou tem alguma coisa que você precisa mudar se você quiser mudar essa condição. E a intolerância à lactose, ela também está dentro desse processo. Por isso, sempre falo que é muito importante a gente entender a mensagem que a doença quer passar. E quando a gente fala da intolerância à lactose, a gente já começa a pensar o que envolve isso tudo. Então, intolerância. Então, já tem a ver com a intolerância, alguma coisa que a gente não consegue tolerar. Questões que são difíceis, né, de tolerar, de digerir, de absorver. E a intolerância à lactose tem a ver exatamente com o processo digestivo, mas também com o processo de absorção. Então, quando chega ali no intestino, causa alguma reação, algum bloqueio, algum impedimento que fica intolerante a absorver, a degradar a lactose. Então, são questões que estão relacionadas. Então, quando a gente pensa na questão emocional, então a intolerância à lactose, ela está relacionada a questões que são muito difíceis de tolerar e que estão envolvendo, nesse caso, a lactose. Ela está relacionada ao leite. E o leite está muito relacionado ao nosso processo inicial de vida, que é o processo da amamentação. Então, questões de vida que tiveram alguma interrupção no processo da amamentação podem gerar futuramente na criança a intolerância à lactose, porque é algo que é difícil de tolerar, que pode ser o que? Uma ruptura, né? Uma perda, uma sensação de separação, porque talvez a mãe não tenha conseguido produzir o leite, ou porque a criança não tenha conseguido fazer a pega adequada para que o leite pudesse ser produzido de uma maneira adequada. Ela não faz uma sucção efetiva. E aí tem que complementar, né, com leite externo. Ou porque a mãe precisou se afastar por algum motivo, de doença, né, ou de trabalho, e houve uma interrupção precoce do processo da amamentação. Então, na criança, como tudo é muito sensível, né, a criança tem muita absorção, mas pouco discernimento. A criança tem muita absorção, mas pouco discernimento, pouco entendimento daquele processo de uma maneira elaborada. Para ela é uma ruptura. Então, para ela aquilo pode ser uma interrupção do vínculo, aquilo pode ser uma quebra de confiança, aquilo pode ser um abandono, uma rejeição. E aí esse processo começa a gerar o que é uma intolerância. Então, é uma intolerância ao leite, uma intolerância à lactose, que pode se manifestar somente na fase adulta, porque para o inconsciente é como se fosse hoje, não existe tempo. Então, vão acontecendo adaptações e outras coisas na vida, e isso vai se somando até que pode se manifestar como uma intolerância. Ou pode se manifestar também na fase da infantil, né, na fase da criança, na adolescência. Então aqui, pessoal, eu estou trazendo uma perspectiva e uma possibilidade de um motivo
para acontecer a intolerância à lactose. Trazendo numa abordagem aqui psicossomática, numa abordagem entendendo o emocional e o quanto tem impacto na nossa vida. O quanto as emoções, elas impactam diretamente na nossa condição de saúde física. Então, a intolerância à lactose, ela pode ser algo que está acontecendo por conta dessa interrupção, dessa quebra da relação no processo da amamentação. Se você tem intolerância à lactose, então pense sobre isso. Talvez converse, se você tem a possibilidade, como foi o seu processo de amamentação, se você precisou de leite externo, porque tudo isso pode envolver e pode gerar um processo ali, algum tipo de trauma que manifeste, que acaba gerando esse processo da intolerância à lactose. E a gente tem muitas opções de tratamento, muitas terapias que podem ajudar, tanto das terapias clássicas, dos tratamentos clássicos, quanto aos integrativos. E muitas questões que a gente pode curar. Então, por exemplo, essa questão às vezes da amamentação, da mãe não conseguir produzir o leite ou da criança não ter uma boa sucção, pode vir de memórias antepassadas, de coisas que foram acontecendo já da avó, da bisavó, de processos de amamentação que não foram possíveis, e a gente vai carregando isso nas nossas memórias e a gente vai fazendo essas lealdades, a lealdade sistêmica, e isso é inconsciente. E a gente gera no nosso campo essa interrupção exatamente porque a gente está sendo leal, a gente está vinculado a uma memória que foi do antepassado. Isso é uma possibilidade. E a constelação familiar pode atuar e ajudar bastante a desbloquear esse processo. O Theta Healing é uma técnica que explora bastante o inconsciente. Então, se ficou na criança memórias de abandono, memórias de rejeição, que isso é inconsciente, independente do que seja, do que tenha acontecido, porque às vezes pode ser uma fase que a mãe amamenta, ela está amamentando, a criança mama, mas a mãe está passando por um processo super difícil de vida, de se sentindo rejeitada, de se sentindo abandonada, se sentindo desvalorizada, por N questões, pela relação que ela tem com conjugal ou relações profissionais, relações familiares, e aquela sensação vai passando também para a criança. E ali pode gerar também essas memórias de abandono, de rejeição, de falta de pertencimento, de desvalorização. E aí, através do Theta Healing, a gente consegue explorar esse processo, a gente consegue explorar memórias que possam estar no inconsciente e desbloquear isso do seu processo e ajudar no tratamento da intolerância à lactose, se for o caso. A gente tem a nova medicina germânica, que é uma abordagem que explora muito a relação psicossomática, entendendo qual é o órgão afetado, qual é o tecido embrionário que ele surge e qual é a relação emocional vinculada àquele processo. Então, a abordagem da nova medicina germânica pode ser também uma boa opção. Tem a acupuntura, que é uma técnica milenar, que pode também contribuir muito numa melhora do sistema fisiológico, numa regulação do sistema fisiológico e, com isso, ajudar no processo também da intolerância à lactose. Então, a gente tem várias opções. Essas são as técnicas que eu atuo, por isso eu estou falando delas. Então, a gente tem muitas outras opções de tratamento. O que é importante é a gente buscar ajuda. Lembre, não é normal. Se você tem intolerância à lactose, lembre que você pode tratar. Independente do que se fala, independente do que se diga, é uma condição que quando você desenvolve, fica com você, não importa. Para tudo, a gente sempre tem opções de tratar, opções de mudança. O nosso organismo muda muito, as nossas células são renovadas. Então, se as nossas células são renovadas e a gente pode mudar a memória, a gente pode mudar o programa e as células começam a mudar o sistema fisiológico e a gente pode sim a melhorar uma questão como essa doença, esse sintoma da intolerância à lactose. Existem curas que a gente pode buscar, que a gente pode tratar. Elas podem ser longas, mas elas podem acontecer, desde que a gente acredite que é possível. Então, busquem ajuda. Não convivam com aquilo sem olhar, sem entender a mensagem.
sempre tem uma mensagem. O sintoma, a doença, sempre querem contar alguma coisa. E se a gente olha, a gente ganha a oportunidade de poder se tratar, se curar. E se não se curar completamente, provavelmente vai trazer um grande benefício de vida, porque vai melhorar o sintoma, vai minimizar, e isso já é um ganho de qualidade de vida. Então é isso, pessoal, até mais.